Olá, meus gateiros e gateiras queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os perfis dos gatos. Sim, é possível falar de perfis. Assim como a gente conversa, né, como a gente fala a respeito da nossa personalidade, então, como é uma pessoa, ela é tímida, extrovertida, gosta de falar, gosta de ficar mais quietinha no canto dela. A gente tem essas diferenças, né, também de perfis, e nós chamamos isso de personalidade. É normal que a gente consiga notar isso também nos nossos animais de estimação, seja nos nossos cães, seja nos nossos gatos. Esses perfis, a gente costuma avaliar, é interessante a gente tentar reconhecer essas características no nosso gatinho, mas não simplesmente porque a gente quer colocar um rótulo. Então, vamos pensar um pouquinho como funciona pra gente. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito tímida. Desde pequenininha, desde nova, eu sempre fui quietinha, gostava de ficar ali no meu canto, nunca fui muito de fazer bagunça, de chamar a atenção. Mas isso não significa que, porque eu nasci com essa característica, e também a gente tem que sempre levar em consideração o nosso desenvolvimento, as nossas experiências, tudo isso vai moldando as nossas características, né, e a nossa personalidade ao longo da nossa vida, e isso também vai acontecer com o nosso gatinho. Então, não significa que só porque eu era muito tímida quando pequena, que eu não consegui me desenvolver. Né? Chega na escola, a gente precisa se expor mais um pouquinho, né? Às vezes a gente não é tão exigido no ambiente escolar, depois a gente chega numa faculdade, aí sim, né, nós temos que nos expor, que falar. Então a gente vai desenvolvendo características. Pensar em perfis, né, tentar entender um pouquinho como as pessoas se distribuem desse ponto de vista, vamos dizer assim, e como é que os nossos gatos são nesse ponto de vista, é interessante até para a gente conseguir trabalhar esses medos, essas questões que o nosso gatinho também vai ter. Então, eu não quero simplesmente rotular. Ah, eu tenho um gato que é tímido, eu tenho um gato que é medroso, o outro é confiante, pronto, é assim mesmo, não tenho o que fazer. Ou então eu vou começar a escolher, né? Ah, eu só quero gatos que tenham um perfil assim, o outro eu não quero. A intenção não é rótulo, mas sim a gente conseguir identificar tudo isso, entender que essas características existem para a gente trabalhar. Então, se por acaso a gente tem um gatinho mais tímido, por que não trabalhar o lado desse gato para que ele fique mais confiante? Assim como acontece com a gente se conscientiza das nossas dificuldades ao longo aí do nosso desenvolvimento e a gente trabalha isso, né? A gente precisa melhorar, precisa exercitar e com a prática a gente consegue modificar todas essas questões. Então, pensar em perfis é basicamente para isso, né? Sempre pensando no bem-estar, sempre querendo maximizar, trazer aí o máximo possível de qualidade de vida, né, e de melhora comportamental para os nossos gatinhos. Isso vai refletir na nossa família também, né? Quando a gente consegue trabalhar um gato, deixar ele mais tranquilo, mais confiante, isso faz bem para nós, né? É para o todo. A gente sempre pensa na família como um todo. Então a gente vai entender um pouquinho dessas divisões de perfis. E lembrando também que a gente não está falando de algo matemático. Então nós temos gatos que são indivíduos, né? Então cada animal é um animal. Eu tenho aí alguns perfis que são um pouco mais comuns da gente identificar, mas não significa que o seu gatinho não possa ser uma mistura de tudo isso. Nós somos também uma mistura dessas características. Então a tentativa é realmente facilitar esse processo de avaliação, de entendimento e de trabalho comportamental. Aí a gente lembra sempre, por exemplo, quando a gente vai adotar um gatinho,
né, na maioria das ONGs, quando você chega, né, para conhecer os gatos, para tentar escolher o seu gatinho, que é uma tarefa muito difícil, né? A gente tem sempre observações com relação a esses perfis. Às vezes a gente não se dá conta, mas nós temos. Então, às vezes a pessoa, né, o adotante fala pra gente, olha, esse gatinho aqui, ele brinca bastante, é bem ativo, não tem problema com crianças, é bem sociável com cães, com outros gatos, ele já teve contato com todo mundo e se dá muito bem. Um outro gatinho pode ser um pouco mais quieto, um pouquinho mais assustado, não gosta tanto de ficar com outros gatos. Esse tipo de diferença vem aí exatamente desse assunto que a gente está falando. Então, características que já são particulares daquele animal, então cada indivíduo já carrega ali consigo as suas características, né? Como é que eu posso dizer, o seu comando genético, né? Isso vem aí dos pais, da origem desse gato, mas lembra sempre que lá no comecinho da vida a gente tem esse gatinho sendo moldado. Então as experiências que ele vai passar, né, como a gente já comentou, às vezes ele teve alguma experiência ruim e isso pode bloquear algumas coisas no futuro. Então vem sim do indivíduo, né, da particularidade dele, mas também vem daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele foi exposto. E aí, dentro dessas diferenças, o nosso desafio também vai mudar aí ao longo da vida desse nosso gatinho. Às vezes a gente tem um gatinho que cresceu lá um bichinho do mato, não teve contato com ninguém. E aí a gente, por algum motivo, tem esse bichinho dentro da nossa casa. Então a gente precisa trabalhar ele de uma forma distinta do que aquele gato que cresceu no meio de um monte de gente, no meio de outros bichos e não tem problema para lidar com isso. Tá? Então, são pontos que vale a pena a gente tentar investigar. De novo, não porque a gente vai ficar escolhendo o nosso gato como se ele fosse um produto que tivesse ali na prateleira e eu quero comprar aquele que mais se enquadra na minha vida. Não é bem isso, mas, por exemplo, se você tem crianças pequenas e você vai adotar um gatinho ou vai comprar um gato, por que não você já pensar nessa situação, né? Que raça você vai comprar? Ou quando você vai adotar esse gatinho, se você tiver esse histórico, o ideal é que você adote um que seja mais sociável. Ah, Carol, mas eu peguei o gatinho na rua, eu não tinha essa informação, agora o meu gatinho tá medroso, o que eu vou fazer? Calma, a gente vai trabalhar, a gente vai tentar melhorar essa questão. Mas se você pode, né, se a gente conhece essa história pregressa aí, fica mais fácil da gente fazer as adaptações. Então não significa que a gente não vá trabalhar todos os gatos, mas isso também vai exigir de você. Então se você não vai despender muito tempo, né, muita energia para fazer toda essa adaptação do gato, para cuidar desses pontos, dessas questões, você pode se informar a respeito desses perfis, né? E tentar trazer para sua casa um gatinho que seja, que se encaixe naturalmente mais fácil à sua rotina. Por exemplo, quando a gente tem um gato que tem muita energia, seja ele de raça ou seja um vira-latinha, não importa, mas que tem bastante energia, que despende da gente tempo para brincar com ele. Todos os gatos precisam brincar, independente de qualquer coisa. Então, sempre nós precisamos ter tempo para os nossos gatos, né? A gente pensa que não, muitas vezes, que só os cães demandam tempo, mas isso não é verdade. Os gatos também precisam disso. Mas tem gatos que são um pouco mais sossegados, que brincam um pouquinho menos, que demandam um pouco menos. Se você tem aquele gato super agitado, você precisa dar para ele, né, fazer ele gastar essa energia bastante, né, muito mais do que o outro. Então isso facilita quando a gente tem a chance aí de trazer para nossa casa um animalzinho de uma forma mais planejada. Se eu tenho esse gato com muita energia e eu não gasto isso, né, eu não despendo bastante tempo para ele, eu posso ter problemas, eu começo a ter alguns conflitos, muito provavelmente.
E aí quando a gente avalia tudo isso, né, e fala para o tutor, olha, o seu gato só tem muita energia, ele precisa brincar, ele precisa gastar. Às vezes isso é um problema para a pessoa. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho como fazer isso, e aí a gente fica num impasse. Isso é bastante comum quando a gente fala de cães, né? Então, às vezes as pessoas querem comprar um cão, e aí vocês já devem ter visto isso. As pessoas moram num espaço pequeno, às vezes num apartamento pequeno, e aí compram um cão de porte grande, ou uma raça que não é grande, por exemplo, um Border Collie. É um porte médio, mas é um cão sabidamente muito energético, vamos dizer assim, né? Que demanda bastante, que precisa de muito exercício, de muita brincadeira, precisa de desafios para ficar bem, né? Para estar mais estável. E aí, às vezes, a pessoa não vai despender isso, né? Esse tempo, essa energia para esse cão. Então, é bem provável que a gente tenha aí algumas questões no futuro que vão ser levantadas. Então, as pessoas se preocupam com isso com relação aos cães. Se a gente fala para alguém, um border, nossa, border precisa fazer exercício, não é? Naturalmente, as pessoas já têm mais ou menos aí tudo isso muito bem delimitado. E quando a gente fala de gato, ninguém pensa nessas questões. E é a mesma coisa, né? Às vezes a gente não sabe, a gente tem um vira-latinha que é uma caixinha de surpresas. Eu não sei qual é a origem dele, então a gente vai aprendendo. De repente você se depara aí com um gatinho que tem tudo isso de energia, mas a gente precisa trabalhar. Então, na verdade, a minha intenção, né, em falar de perfis é exatamente isso, a gente tentar encaixar isso de uma forma mais tranquila para o nosso gato, para a nossa família, para a nossa rotina. E, de novo, né, se a gente já tem esse gatinho, se a gente precisa trabalhar essas questões, a gente, claro, que vai fazer isso de qualquer forma. Independente de como seja o nosso gato, a gente sempre vai trabalhar para melhorar essas condições, né? Para deixar ele com muito mais bem-estar. E o que a gente mais observa com relação aos gatos? Lembrando dessas misturas, né? A gente tem aí indivíduos que são várias coisas, e isso é natural. Nós estamos falando de biologia, não de matemática. Então isso vai sim ter uma grande variação. Mas existem aqueles gatos que são confiantes, né? São tranquilos, costumam não ter medo de pessoas. Então as pessoas chegam em casa, né? As nossas visitas vêm em casa, às vezes ele nunca viu, mas ele já vai, já se esfrega, não liga de ter mais gente em casa, se esfrega na casa toda, deixa o cheirinho dele, mas ele fica confortável com outros animais e com pessoas diferentes do que ele vê na rotina. Tem gatos que são assim, né, de uma forma mais natural, de uma forma mais fácil. E isso é o que a gente quer, né, que ele fique confortável quando ele é exposto a situações diferentes daquilo que é mais natural, que é do dia a dia. Só que nem todos reagem dessa forma, e aí é aí que a gente precisa realmente estimular esse gatinho, cuidar para que ele fique o mais confiante possível, sempre respeitando as limitações, né? Então também não adianta a gente querer transformar o nosso gato, né? Achar que ele vai mudar da água para o vinho. Não necessariamente isso vai acontecer e a gente tem que respeitar, né? Tem que entender o limite dele e tudo bem, né? Manter assim sem forçar. A gente nunca força nada para o nosso gatinho. Outros gatos já são um pouco mais inseguros. Então, sabe aquele gato que faz xixi em tudo, que marca tudo? Às vezes ele até a gente fala que ele é bravo, né? Que ele é agressivo, mas quando você avalia esse gatinho, você percebe que ele não é bravo, né? Não é uma agressividade ali, não é nada disso. Mas ele é muito reativo. Então ele é inseguro com relação ao território dele, às vezes com a chegada de outros animais, de outros gatos. E pode ser que ele tenha algumas reações, mas na verdade é porque ele tem medo também, né? É porque ele tem essa insegurança. Chega alguém diferente em casa e ele já fica estranho, já não gosta muito, começa a ter aí esses hábitos de marcar tudo, de às vezes bufar para as pessoas, enfim. Mais por insegurança do que por agressividade.
Esse é um gatinho que ele é muito incompreendido. Então as pessoas não têm muita paciência com esses gatos, né? Poxa, meu gato, ai, vem alguém aqui, ele já começa a fazer xixi. Ah, ele briga com todo mundo, ele é chato. Muita gente às vezes quer que esse gato fique mais lá no canto dele e não se dá conta que na verdade ele está precisando de mais segurança. A gente precisa cuidar desse ambiente, né? Tratar tudo isso, melhorar o enriquecimento ambiental. Se a gente está falando de muitos gatos, né? Ou não precisam ser muitos, mas mais gatos dentro de uma mesma casa, a gente tem que levar isso em consideração e fazer todos esses ajustes pensados para todos os gatos. Às vezes ele só está em conflito, né? Tem alguém ali no território dele que ele não está muito confortável. Então esse conflito deixa esse gato estressado. Então, por conta de estresse, por conta desses medos, dessa insegurança, ele tem determinadas atitudes que costumam desagradar o tutor. Mas não adianta a gente simplesmente culpar esse gato e não entender o que ele está querendo dizer, né? Ele está passando uma mensagem que a gente precisa interpretar e melhorar essas condições de vida para que tudo se estabilize, né? A gente pare de ter aí essas marcações exageradas, essa agressividade, que às vezes a gente acha que é do nada, né? E aí entrar num ritmo mais tranquilo. Isso é benéfico para a família e isso é benéfico para ele. Então, por isso falar, né, dos perfis, por isso avaliar esses perfis e tentar melhorar essas condições, né? Falar e lidar com essas questões. E aqueles gatinhos que são extremamente tímidos, né, que se escondem de tudo e de todos, de barulhos, de pessoas, de outros gatos, de cães, de crianças. Se não tem aquelas pessoas que moram naquela casa, né, que estão ali todos os dias e ponto final, qualquer coisinha que muda, né, que sai dessa rotina, já é o suficiente para esse gato querer se esconder e não sair nunca mais de onde ele se enfiou. Embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, em cima do guarda-roupa, atrás de algum móvel, não importa. Mas ele tem um esconderijo e de lá ele não sai tão cedo. Esse gato oculto, né, esse gato invisível, também é um perfil que precisa ser trabalhado, que precisa ser cuidado. Esse gatinho geralmente é aquele que as pessoas têm pena. Ai, tadinho, ele é medroso, ele se esconde. Ai, filho, vem aqui. Aí vai lá, pega no colo. Não, fica aqui com a mamãe, pera que eu vou te proteger. Enrola na cobertinha e fica com esse gato ali. Sem querer, a gente reforça esse medo, né? A gente deixa esse gato mais tímido ainda, né? Querendo aí não ser visto por ninguém. A gente acaba piorando essa situação. E da mesma forma esse gatinho também sofre, né? Ser invisível, ser medroso, ficar se escondendo de tudo, qualquer barulhinho, isso também é estressante, né? Então a gente precisa sim lidar com isso. E aí para cada gato a gente vai ter aí condutas, né? Claro, a gente tem formas de ir trabalhando esses indivíduos para deixá-los cada vez mais confiantes até o ponto que a gente conseguir, né? Até o máximo desse gatinho. Como a gente faz isso, né? Pensando aí nos tipos diferentes de perfis, isso a gente vai falando devagarzinho em outros vídeos. A gente já tem, inclusive, material falando sobre os gatos tímidos. Como é que eu faço para deixá-los mais confiantes? E tem muito assunto pela frente, isso a gente vai conversando aí. Mas o importante é realmente a gente entender isso, né? Então, sim, eu tenho características que são de gatos, né? De cada gato. Tenho características semelhantes e lembra dessas das particularidades. Então, o seu gato pode ser tímido, mas não tanto quanto o outro, ou por motivos diferentes. A história dele é diferente. Ele não é só tímido, às vezes ele é um pouco mais confiante. Então, a gente precisa avaliar o caso a caso e lembrar aí de que nós somos complexos, né? Nós, eles, então nós temos interações aí de todos esses sentimentos, de todas essas sensações. Mas basicamente, né, se a gente já começa tentando identificar esses pontos, eu acho que já facilita, né? O que é de cada um não tem jeito, a gente vai trabalhar para cada um. Mas o basicão, né, o que vocês já podem começar a treinar aí para identificar os gatinhos de vocês é isso. Onde será que o meu gato se encaixa, né?
Meu gato está tendo algum comportamento que me desagrada, mas por que será que ele está fazendo isso? Por exemplo, as marcações, né? Tá fazendo xixi na casa toda. Mas por que será que ele está marcando? Tem um motivo, né? Ele está sinalizando alguma coisa para você. Tem alguma coisa que deixa esse gato desconfortável e ele sinaliza dessa forma. Então, procure, investigue, né? O que está errado e o que você vai ter que mudar para ajudar o seu gatinho a não fazer mais isso e não ficar estressado. Porque todos esses indícios, todos esses hábitos, né, esses comportamentos são estressantes também, eles vêm de estresse, né? Então a gente precisa deixar sim esse gato mais tranquilo, mais confiante, vivendo aí com bem-estar pleno. Isso vai, como eu já falei para vocês, vai refletir na família como um todo, vai ser bom para todo mundo vai ficar saudável, feliz e pleno. É isso que a gente quer. Se você acha, né, que o seu gatinho é de determinado perfil, escreve pra gente, né? Conta por que você acha isso, o que ele faz que você está acreditando que ele siga aí mais ou menos essas características que a gente falou. E claro, qualquer dúvida, qualquer sugestão, o que vocês quiserem conversar com a gente, deixa nos comentários dos vídeos, nas nossas redes sociais, manda pergunta pra gente, a gente responde em vídeo, diretamente para vocês, a gente responde de alguma forma e é importantíssima essa participação de vocês, né, a opinião e as sugestões para que a gente sempre faça aí material relevante, né, um conteúdo bacana para realmente ajudar vocês no dia a dia. Eu queria agradecer por vocês que me acompanham, né? Muito obrigada por assistir os nossos vídeos. Não esquece de seguir então a gente nos nossos canais, no YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.